gente, aqui é o Everton e está entrando no ar. Dicas terapêuticas. Dica terapêutica desta quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Vou estar falando de astrologia. Vou falar sobre a janela direta que se iniciou agora dia 22 de janeiro. Janelinha direta de 22 de janeiro a 21 de abril de 2023. Vou falar sobre isso. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior. Sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas, como a nossa milenar astrologia. Lembrando que esse tema de astrologia, janela direta, tem a ver com o movimento retrógrado dos planetas na astrologia. Lembrando que esse é um movimento aparente, porque o sistema astrológico ele se baseia num sistema geocêntrico. Não que se acredite, nunca se acreditou nisso em astrologia, de que o mundo gira em torno da Terra, mas é que na astrologia nós estamos querendo saber como as influências celestes nos afetam e nós estamos aqui no planeta Terra. Existe uma astrologia heliocêntrica e tudo bem, porque a astrologia ela tem essa característica, não é que uma está mais certa que a outra, ela tem essa característica, vários sistemas, várias metodologias astrológicas têm um jeito particular, um jeito singular de fazer sentido e de trazer alguma informação válida e importante para a gente. A mesma coisa acontece com a astrologia védica e a astrologia ocidental, por exemplo. Então, os planetas retrógrados, eles falam de um movimento astrológico, que é um movimento astronômico aparente, não é real, isso é em função de que estamos aqui no planeta Terra e a Terra tem uma velocidade, também está girando em torno do Sol dentro de uma determinada velocidade. Tem alguns momentos que, especialmente os planetas mais lentos, eles parece que eles andam para trás. Por isso que o Sol e a Lua nunca entram em movimento retrógrado. Não existe, porque a Lua é mais rápida que a Terra, está girando em torno da Terra, e o Sol é o eixo de referência. Então eles nunca entram e se enquadram nessa dinâmica desse movimento aparente, desse movimento retrógrado. Então, os planetas, a partir de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles entram em movimento retrógrado. E os planetas mais lentos são aqueles que ficam mais tempo em movimentos retrógrados. Então, por isso que Plutão e Netuno são os planetas que permanecem mais tempo em movimento retrógrado. Mas Urano também bastante tempo, Saturno também bastante tempo e Júpiter também um tempo relativo de movimento retrógrado. Então vou falar agora sobre o tema do nosso papo de hoje, que é a janela retrógrada de 2023, a janela direta, onde todos os planetas retrógrados estarão, todos os planetas da astrologia, estarão em movimento direto, exceto o nódulo. O nódulo ele não é considerado um planeta. O nódulo vem da astrologia védica, é uma interseção de órbitas da Terra e da Lua, então não é considerado um planeta, é uma outra coisa ali. E o movimento normal dos nódulos é retrógrado. Então, assim, exceto os nódulos, todos os planetas, Sol, Lua, que nunca entram em movimento retrógrado mesmo, mas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, todos eles vão estar diretos. Eu falei de uma janela retrógrada porque a gente tem um momento no ano que os 5 planetas mais lentos ficam em movimento retrógrado. Nós tivemos 44 dias ano passado, em 2022, 44 dias onde os 5 planetas mais lentos estavam em movimento retrógrado e se somou mais um,
né, durante 22 dias, né, Mercúrio esteve retrógrado também, então a gente chegou a ter 6 planetas retrógrados em 2022. Isso vai acontecer em 2023 também. Eu já cantei essa pedra aqui quando eu fiz aqui um vídeo falando sobre, né, os planetas retrógrados em 2023. Eu gosto muito desse tema. Esse tema é um tema muito conectado na astrologia kármica, na astrologia mais psicológica, por assim dizer, né? A gente entende que quando um planeta está retrógrado, o indivíduo está mais inconsciente em relação ao arquétipo, ao simbolismo daquele planeta. É uma espécie ele fica exaltado, ele fica intenso e a gente está meio inconsciente sobre aquele simbolismo que ele carrega, sobre o campo de possibilidade simbólico que aquele planeta carrega, né? Mas na astrologia kármica, né, o tema dos retrógrados ele é um tema muito, muito importante no nosso mapa pessoal e na análise de ciclos também, gente. Eu vou até recomendar aqui um livro do Martin Schumann. Martin Schumann é um astrólogo maravilhoso. Ele tem uma coleção sobre astrologia kármica. Tem um que é a astrologia kármica e tem os nódulos lunares, tem a roda da fortuna e tem lá também os planetas retrógrados. Esse livro é excelente. Todo estudante de astrologia, todo astrólogo, diletante ou profissional, né, precisa conhecer e estudar esse livro. Esse livro é muito importante, traz muito recurso para a gente. Então, Martin Schumann, Planetas Retrógrados, né, ele está aqui atrás de mim, tá? Se eu olhar aqui para trás, eu pego ele para vocês. Né? Vamos fazer isso? Vamos, ó. Exatamente, ó, esse aqui que eu recomendei, tá? Martin Schumann, Planetas Retrógrados, embaixo, Astrologia Kármica 2, porque tem vários livros dessa coleção, inclusive um que se chama Astrologia Kármica. Tem outro sobre ascendente, como eu falei, Roda da Fortuna, Nódulo e também tem esse aqui dos planetas retrógrados, tá? Esse aqui é um livro importante para a gente entender, para compreender melhor como funciona aí, né, a retrogradação dos planetas em termos simbólicos. Então vamos lá, né? Gente, desde que eu comecei a fazer esse horóscopo aqui gravado, tinha anos que eu não fazia horóscopo, eu estava trabalhando, porque eu trabalho como psicoterapeuta, eu atendo, a minha clientela é uma cliente de psicoterapia transdisciplinar, eu atendo uma média de mais de 30 pessoas por semana, né? Tenho mais de 30, 35 atendimentos por semana, e faço menos astrologia e tarô, né? Já há muitos anos é assim, né? Então estava um tempo afastado da astrologia, especialmente nesse sentido do horóscopo, e aí retomei, né, o horóscopo a partir de agosto de 2020, em plena pandemia. Eu comecei a fazer ali, né, esses vídeos, né, a fazer gravar o astral da semana. E aí logo que quando você vai fazer o horóscopo, você vai entender, né, como, né, como está o posicionamento simbólico dos planetas, que são os grandes ativadores dos arquétipos, que são os signos. Então você começa a entender como a coisa está acontecendo, como a coisa está posicionada simbolicamente, e o movimento, e que movimento, né, está acontecendo no céu. Eu percebi um movimento no sentido da direção da era de Aquário, um movimento na direção da vanguarda, né? Por isso eu falo sempre que, né, eu falei muito antes ali da eleição do Biden, falei que o Biden ia vencer, porque já falei isso algumas vezes também, uma conjunção que é muito estudada dentro da astrologia, associada às eleições presidenciais americanas, que é a conjunção entre Júpiter e Saturno, né, que acontece de 20 em 20 anos, e ela sempre está caindo ali também nos momentos da eleição presidencial americana e tem uma influência muito grande. Os astrólogos americanos cansam de produzir textos incríveis sobre esse tema, incluindo, por exemplo, já recomendei aqui o Stephen Arroyo, ele fala sobre esse tema, ele tem um livro sobre a conjunção Júpiter-Saturno que ele vai relacionar, né, com a eleição presidencial norte-americana. E em 2020 eles ficaram em conjunção, Júpiter e Saturno entraram em conjunção em Capricórnio, mas a conjunção ficou exata pela primeira vez no 0 grau de Aquário. Então eu percebi que a gente estava vivendo a transição do velho para o novo. E a gente teve também, durante muito tempo, a quadratura entre Saturno, regente de Capricórnio, e Urano, regente de Aquário, uma quadratura entre eles, falando que essa transição
do velho para o novo se daria de uma forma desafiadora. Mesmo se dando de uma forma desafiadora, a transição do velho para o novo, ela é inevitável, assim como a entrada na era de Aquário é inevitável. O que não é inevitável é o que vai acontecer com a gente. A gente precisa ser a gente enquanto humanidade, enquanto coletividade, a gente precisa se alinhar com as demandas simbólicas que o universo, que a natureza está apresentando para a gente. Então eu vi ali um movimento na direção da vanguarda, então por isso eu percebi, né, meses antes da eleição acontecer, que o Trump perderia a eleição. Meus clientes nos Estados Unidos falavam: você tá louco, aqui tem uma tradição de reeleição, o Trump vai ganhar, o Biden é ruim, né? Esse papo todo. Mas, mesmo que não seja representativo de uma nova política, o Biden ele era, para os Estados Unidos e para o mundo de modo geral, uma possibilidade um pouquinho melhor do que Donald Trump. Nós sabemos isso, especialmente aqui para o Brasil, né? E aí fui acompanhando, né? Aí a gente teve a janela direta, a primeira janela direta que eu pude observar foi a janela direta que aconteceu de janeiro a abril de 2021. O que aconteceu nessa janela direta? A gente teve ali naquele momento o início das campanhas massivas para a vacinação do Covid. Foi o primeiro momento, né, que a gente começa a ter ali, se implementa um processo de vacinação em relação ao Covid. Foi justamente na janela direta de 2021. A janela direta de 2022 foi quando a gente foi efetivamente retomando a normalidade ali da nossa vida, embora algumas pessoas já estivessem fazendo esse movimento antes, mas coletivamente foi, por exemplo, a partir daí, a partir de março de 2022, que meu filho começou a ir ao colégio presencial, estava fazendo online até então, fechou o ano de 2021 online, apesar do colégio ter colocado híbrido, ele só foi a partir ali de 2022, então foi nessa janela direta de 2022 que a gente teve o que? Efetivamente, de forma coletiva ali, a retomada de um processo de, entre aspas, normalização pós-Covid. A gente ainda está finalizando esse processo, mas a coisa já se encaminhou. Nessa janela de agora, isso vai ser fechado, né? Com toda certeza, vamos encerrar esse processo relacionado à pandemia, e também vai ser um momento de 22 de janeiro, então desde domingo passado até 21 de abril. O que acontece 21 de abril? 21 de abril, Mercúrio entra em movimento retrógrado e logo depois, dentro dessa retrogradação de Mercúrio, Plutão também entra em movimento retrógrado, então vai desarmar a janela direta, que só vai acontecer novamente em 2024. Então o ano vai efetivamente começar agora, a partir dessa semana, o ano está efetivamente começando. E tem uma coisa muito interessante. A gente teve os últimos planetas que ficaram retrógrados, né, que desarmaram o ciclo retrógrado, foi Urano, 22 de janeiro, Mercúrio, né, no dia 18 de janeiro, e Marte no dia 12 de janeiro. Então, quando esses três planetas foram desarmando aí, a gente armou essa janela direta. Aí veja bem, ó, Marte ficou retrógrado no dia das eleições. Teve muito associado aqui ao processo do Brasil. Eu fiz uma leitura, fui fazendo a leitura desse posicionamento de Marte e deu certinho. Falei, ó, pós-eleição vai se armar um esquema de violência aí, um esquema de uma reação inconsciente, né? Que pode ser violenta, que a gente tem que tomar cuidado, né? E isso vai se desarmar no dia 12. Aí o que acontece no dia 8 de janeiro, né? Se desarmar no dia 12 de janeiro, no dia 8 de janeiro tem aquela pantomima lá em Brasília, aquele golpismo explícito, né? Mas a partir dali, né, foi o último ato desse Marte ainda retrógrado, foi o último ato, e aí a partir dali aquelas pessoas foram responsabilizadas e a gente está desarmando esse golpismo antidemocrático. Logo depois, dia 18,
né, Mercúrio entrou em movimento direto. Entrou retrógrado no dia 29, na véspera da virada do ano, 29 de dezembro ele entra em movimento retrógrado, vai desarmar dia 18 de janeiro. E aí a gente também tem o quê? Uma desconstrução discursiva, né? Fake news, posicionamentos esquisitos da imprensa, a gente começa a ter uma desconstrução disso, e isso vai ser ampliado a partir do momento em que Urano, no dia 22, ele também desarma seu movimento retrógrado. Lembrando que o planeta, às vezes, ele desarma o retrógrado, desarmou o retrógrado, desarmou o retrógrado. É o momento, para mim, mais importante. E, às vezes, ele fica em astrologia que a gente chama de estacionário. Parece que ele está paradinho ali. Aí, depois de um tempo, passa uns dias, aí ele faz um primeiro movimento de milésima, ali, de segundo, já o movimento de andar para frente, o movimento direto, né? Mas quando desarma o retrógrado, mesmo que aparentemente estacionário, ele já vai desarmar aquele ciclo de inconsciência sobre o tema dele, digamos assim. E Mercúrio rege a mente, né, a mente racional, a mente analítica, e Urano rege a mente paranormal, é a oitava superior de Mercúrio. Então, é um planeta muito associado às ideologias, associado à vanguarda. Então, a gente vai ter efetivamente um movimento, né, no sentido de expansão ali dos ideais relacionados à Era de Aquários. A Era de Aquários, ela já começa a dar a cara dela lá em 1789, quando Urano, o regente de Aquário, é descoberto, e a gente tem a Revolução Francesa com os ideais, né, que tem tudo a ver com os ideais aquarianos de igualdade, liberdade e fraternidade. Desde aquela época começa o processo, aí depois teve Revolução Industrial conectada à Era de Aquários, a gente teve aí um movimento contracultural, conectado à Era de Aquários também. Os anos 80 ali tivemos também uma fase importante, momento ali do complexo alternativo, onde as práticas holísticas elas se tornam consumo de massa. Anos 90 também foi um período muito conectado à Era de Aquários, com aquela revolução cibernética. Todos os planetas lentos passaram por Aquário, menos Plutão. E Plutão entra esse ano, vai fazer sua entrada, né, uma primeira aparição no signo de Aquário, vai ficar 80 dias ali, né, no 0 grau de Aquário, depois ele retrograda, né, e a partir de 2024 entra em Aquário definitivamente, vai passar 19 anos lá de 2024 até 2043 no signo de Aquário. Então essa janela direta que a gente tem agora de 22 de janeiro a 21 de abril, ela é muito importante, é o momento em que o ano se inicia, é o momento em que a gente tem que estar conectado com esses valores da Era de Aquários, é o momento que a gente tem que estar conectado com eles. Como assim? Conectado, né, com a sustentabilidade, conectado com a cooperação, com a solidariedade, porque a Era de Aquários, esse momento especialmente de transição, é muito importante para a humanidade, porque não é questão de socialismo, comunismo, é questão que o planeta não aguenta mais e também a humanidade não aguenta mais a exploração. O planeta não aguenta mais ser explorado, então a gente vai ter que construir uma civilização com base na sustentabilidade. A sociedade, o ser humano também não aguenta mais ser explorado, por quê? Né, já rompeu aquela coisa de que uns têm sangue azul, uns têm direito de explorar o outro, acabou com a escravidão, acabou com esse conceito ficaram no passado, né, e agora vamos acabar com a exploração do homem pelo homem. Isso aí, né, a gente vai ver uma transição agora de 20 anos mais ou menos, né, para mudar essa reprogramação e depois de um tempão para isso ser efetivamente implementado. Mas agora é uma janela muito importante, é o momento da gente se conectar, né, com os valores aquarianos, com os valores dessa Era de Aquários e tudo aquilo que ela traz, que ela representa, né? A solidariedade, é a era da humanidade, do humanismo, é a era da união entre ciência e o conhecimento simbólico. A cultura vai ser muito valorizada, precisa ser muito valorizada e será muito valorizada. Então é o momento para a gente investir nisso, no nosso capital cultural, investir na sustentabilidade, investir nos nossos projetos de empreendedorismo, projetos autônomos. Esses projetos agora é o momento da gente estar olhando para isso e fazendo investimentos robustos nessa direção. Essa é a dica da semana, falando da janela direta de 22 de janeiro
a 21 de abril. É isso, minha gente. Semana que vem tem outra dica para você. Um grande beijo e até a próxima.